Amanhã, Paysandu e Vila Nova lá em Goiânia, jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo ocorre às 5 horas da tarde, se eu não me engano. Tá aí na tela, na verdade, 18 horas no Serra Dourada, sábado, 12 horas. Aliás, dia 12, não é? O Maurício Azevedo tá aqui com a gente. Você que tá assistindo, se quiser deixar o seu comentário, seu elogio, suas críticas, nossas análises pré-jogo, também análise de contratações, Remo e Paysandu aí usando essas últimas horas de contratações, de janela aberta para fechar os últimos negócios desse mercado da bola. Então, saiba tudo lá no nosso Instagram, também no TikTok, fique acompanhando lá a gente no TikTok, mas principalmente no Instagram e aqui no YouTube. Vou pedir agora pro Rádio colocar pra gente na tela o campinho de Vila Nova e Paysandu. Fica essa dúvida, né, quanto a utilização do Nicolas e do Rossi na partida. Eu coloquei o mesmo time do Paysandu que jogou ontem, porque como ainda não é oficial, não é a possível saída do Nicolas, o Rossi também. Então eu coloquei o mesmo time que iniciou, com exceção do Leandro Del Valle, a partida contra o Goiás, com exceção do Leandro Del Valle, que ele se machucou, não é? Então certamente não joga. Então eu coloquei o mesmo time, mas o principal ali é ver o Vila Nova, como ele se comporta em campo, não é? Como o Rui mencionou, o Vila Nova perdeu para o Curitiba no jogo da primeira rodada por 1-0. Aliás, o gol saiu no último lance da partida, de pênalti. Uma partida, talvez a pior partida em termos de qualidade dessa primeira rodada do Brasileiro da Série B. O Vila Nova, que fora de casa, basicamente tratou de defender, porque o time, a principal característica desse time, a principal qualidade, aliás, é o momento defensivo. É um time muito sólido, a equipe do Rafael Lacerda, técnico do Tigre, que utiliza esse 4-2-3-1, não é? Tem um jogador ali muito conhecido do torcedor do Paysandu, João Vieira, que jogou as últimas 3 temporadas pelo Papão. Nas 2 primeiras deixou a desejar, apesar do gol do título da Copa Verde em 2022 contra o próprio Vila Nova, mas na última temporada foi um dos principais jogadores do Papão. Foi pro Vila Nova, foi campeão goiano, né? Teve participação importante aí nesse meio de campo. Ele que é um jogador conhecido apesar dele ter qualidade de passe, é um jogador que é muito forte nos duelos, é um jogador que tenta recuperar muitas bolas, é um jogador que o torcedor bicolor conhece bem, que até ano passado parte da torcida chamou ele de ídolo, não é? Eu achei até um pouco exagerado, assim. Óbvio que não sou ninguém pra dizer o que a torcida do Paysandu pode pensar ou não, mas eu achei um certo exagero. Torcida independente de time, se é Remo, se é Paysandu, sempre tem um quê de hipérbole, aquela coisa bem que a gente chama literariamente, né, sempre tem que ter um exagerinho, né? Isso já acontece. Não só o Remo e Paysandu, né? É geral isso. A gente vê um jogador que se destaca um pouquinho, já há uma certa supervalorização, ou quando o jogador não vai bem, como no caso do Alan Rodrigues, né, no Remo, o jogador já não presta, já não pode ser mais titular, não pode jogar mais, e o Alan Rodrigues tem melhorado. O João Vieira melhorou na última temporada, mas talvez um certo exagero em chamar ele de ídolo. A Karina Correia está aqui com a gente, ela disse que cheguei, e estão falando do Nicolas, a gente acabou de falar do Nicolas aqui, que pode sair do Paysandu, não é? Que teve uma partida horrorosa, a verdade é essa, contra o Goiás na quarta-feira, desperdiçou oportunidades, errou em várias tentativas de fazer o pivô, nos apoios ali fora da área. E agora surge essa notícia, não é, de que ele pode sair. A gente não vai se aprofundar ainda muito nisso, Karina, porque como não é oficial a saída dele, a gente quer esperar para ver se de fato ele vai sair, apesar dele, a informação, vale até lembrar, a informação é do O Liberal, da Rádio Liberal, aliás, de que o Nicolas está em negociação, aliás, bem avançadas, não é, as negociações com o América Mineiro, time da Série B, e pode sair aí do Papão
e desfalcar a equipe para o restante da Série B. Neste momento o Paysandu tem o Benítez como camisa 9 e tem o Boraci, já fez algumas partidas aí também como camisa 9, mas o Luizinho até agora não utilizou ele aí. E chegou o Eliel, que é um jogador que já jogou aberto, já jogou como esse 9, é um jogador que talvez não tenha uma sequência de jogos assim, é um jogador jovem, não tem tanta sequência assim na carreira pra gente imaginar que ele chega pra ser titular. Aí, provavelmente a ideia seja que o Benítez, neste momento, a não ser que chegue mais alguém, não é, antes que a janela feche, ou quando a janela voltar a abrir, não é, nos próximos meses, mas o Nicolas, a princípio, deve sair do Paysandu. E com isso, para a partida de amanhã, o Paysandu deve contar com esse desfalque. E provavelmente do Rossi também. Vamos ficar de olho se os dois jogam ou não. Mas a informação, a princípio, é essa. E o Vila Nova, como a gente dizia, é um time muito forte defensivamente. Se destacou muito nisso na partida contra o Coritiba. Coritiba teve muitos problemas para conseguir entrar ali no meio do bloco defensivo do Vila. É um time que se preocupou muito nisso, e quando pegava a bola, quando roubava ali no meio de campo com o João Vieira, com o Paulinho, né, lançavam os seus pontas, o Jean Mota, o Gabriel Silva, o Igor Henrique às vezes caía também pelas pontas, para tentar chegar ali na linha de fundo, cruzar ou invadir a área dessa forma. O Formiga também é um lateral que avança bastante. O Elias um pouco mais... Aliás, o Elias é um lateral que avança bastante pela direita, enquanto o Formiga fica um pouco mais para ajudar na saída de bola. O Maia ali pela esquerda e o Thiago Pagnussati, o zagueiro também do Vila Nova. É um time que tenta também sair na bola longa. Não é um time que trabalha tanto a bola assim, pelo menos foi a ideia que ficou dessa partida. É óbvio que o jogo contra o Coritiba era fora de casa, então a postura pode ser que tenha sido essa por jogar no estádio do rival. E agora não, agora o Vila Nova recebe o Paysandu. Paysandu um pouco mais cansado, não é? Teve uma partida no meio de semana, enquanto o Vila Nova teve aí uma semana de trabalho. Jogou no último sábado contra o Coritiba. Então é algo a se ter em conta. Ainda assim, a expectativa é que o Paysandu tenha um pouquinho mais de posse de bola, até por ser um time que naturalmente com o Luizinho Lopes, aliás, nos últimos meses também com o Márcio Fernandes, Luizinho Lopes agora também, o Paysandu sempre tem tentado, inclusive contra o Atlético Paranaense, ter essa posse, mas o meio de campo precisa funcionar, porque na partida passada da Série B, o Matheus Vargas teve, provavelmente não, teve a sua pior partida com a camisa do Papão. Então, Matheus Vargas, os jogadores de meio ali, o Del Valle, se for titular, precisam elevar o nível. O Brian Borges também, caso ele seja titular amanhã, porque o Edilson deixou uma boa impressão, apesar do segundo tempo com muitos erros de passe. O Edilson deixou uma melhor impressão do que o Brian Borges deixou nas últimas partidas. Então é bom ter isso em conta. Karina